Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal. Tivemos no nosso primeiro encontro aquela aula de revisão, né? E hoje, no segunda semana ali, nós tivemos um recesso e hoje, então, nós continuaremos aí com o nosso estudo em Direito Processual Penal. Confirmem para mim, por gentileza, se estão me vendo, se estão me ouvindo e a tela está devidamente compartilhada, por favor. Boa noite, tá ok. Maravilha, então. Qualquer pergunta, qualquer oscilação da internet, se acontecer de travar, qualquer coisa, vocês me avisem, por favor, tá bom? Ok. Vamos iniciar nossa aula, então, pessoal. Agora sim, né, de acordo aí com o conteúdo que consta previsto como nosso conteúdo programático, já que a primeira aula foi uma aula introdutória, então hoje nós iniciaremos o nosso conteúdo do semestre falando aí da comunicação dos atos processuais. Então, sobre esse pretexto e neste contexto é onde nós temos aqui que observar aquilo que por vezes parece muito semelhante entre o direito processual civil e o direito processual penal, né? Mas é importante aqui que nós possamos compreender que existe entre o direito material e o direito processual ou instrumental, como nós o conhecemos, existem logicamente aí algumas distinções, mas sempre com o mesmo objetivo, ou seja, o direito penal alicerçado pelas hipóteses da instrumentalidade do direito processual penal, ele tem como finalidade uma resposta do poder, então, judiciário a um caso concreto de interesse público, né? E algumas hipóteses, por exceção também, ao interesse privado. Então, aí nós já temos algumas hipóteses a serem consideradas. E como eu disse, é necessário que haja uma resposta do Estado a este fim. E essa resposta, né, de forma imparcial, embasada nas provas dos autos, na busca da verdade real, ela vai então levar a uma condenação ou a uma absolvição referente ao direito posto em juízo. Então essa é a grande finalidade. Por isso que nós temos aí a matéria de hoje, né? Por isso que nós temos que compreender, na verdade, esse primeiro questionamento. Nós temos dois questionamentos extremamente importantes. O primeiro questionamento, ele trata e de que forma se dá o conhecimento ao réu acerca da existência contra si de um processo e quais os meios de comunicação regulamentados dentro do processo penal. Então, para que nós possamos ter aquilo que vocês já estudaram como relação processual, né, da qual nós temos aqui o Ministério Público, nós temos o juiz e nós temos o réu por meio do seu advogado, então nós temos que ter uma comunicação entre esses sujeitos do processo para que o processo possa, então, compreender, possa estar aí devidamente formado em sua relação processual. E é isso, são esses dois questionamentos que, de fato, nós buscaremos responder aqui na aula de hoje. Ou seja, sobre a hipótese, sobre o aspecto, né, de como é que o réu fica sabendo de que contra si existe uma acusação, dando a ele, então, ali o direito de defesa, né, alicerçado na ampla defesa e no contraditório, de acordo com os princípios constitucionais do direito, o Estado Democrático de Direito, e também sobre como é que ocorre ali, então, a hipótese, a circunstância de que ele, então, essa comunicação será devidamente regulada pelo processo penal. Então, nós temos que compreender sobre esta hipótese que, na verdade, os meios de comunicação aí previstos no Código de Processo Penal, eles são determinados em relação à citação, em relação à intimação e à notificação. Então, o que nós temos que compreender? Nós temos que compreender inicialmente que a citação é um ato de cientificar alguém, é o ato de dar a ciência ao indivíduo, né? No caso aqui do processo penal, de que contra ele existe uma acusação, abrindo-se então, oportunizando-se então o direito de defesa a este indivíduo, né? Nos termos lá do artigo 396, letra A, do Código de Processo Penal. Então, seja, a citação, né, serve para o indivíduo
para que ele tome conhecimento de todos os termos da denúncia, todos os termos da acusação, de que contra ele, então, existe um processo. Lembrando mais uma vez que a citação é um ato único para cada réu. Ou seja, se nós estivermos num processo penal onde haja aqui um concurso de agentes, cada réu será citado uma única vez, até porque ele só precisa tomar conhecimento da acusação que existe contra ele uma única vez, para que aí nós tenhamos os atos impulsionadores do processo, a fim de que o réu então possa caminhar, trilhar ali durante a instrução processual. Então, citação é somente única, uma citação por réu. Eu não vou dizer por processo, porque no mesmo processo nós podemos ter mais réus, mais acusados, e aí, por certo, não será uma única citação, será uma citação por acusado, será uma citação por réu. Então é importante que vocês guardem isso. A citação é um ato único no processo relativo ao réu. Então esse é um fato extremamente importante, que tem como finalidade dar a ele a ciência de que contra ele existe um processo. Então essa é a hipótese que nós estamos estudando aqui. Já a intimação é intimar o agente para que ele pratique um ato. E já a notificação apenas também para dar a ele ciência de uma decisão não terminativa de mérito que ocorreu no processo, como, por exemplo, a designação de uma audiência ou a mudança de algum fato. Tá? Mas nós veremos cada um deles ali de forma mais aprofundada. Então, quando nós tratamos aqui da citação, nós temos que ela de fato, e é talvez o meio de comunicação processual mais importante do processo. Por quê? Porque é a citação que dá a ciência ao indivíduo de que contra ele existe uma acusação formal feita ou pelo Ministério Público nas ações penais públicas ou pelo querelante nas ações penais privadas. Então, ela é um meio de comunicação processual e aí, como se diz, o mais solene, importante e sem o qual o processo não pode avançar, ao menos não regularmente. Então, a citação, para que haja essa relação processual, o réu tem que tomar conhecimento ali de que contra ele existe essa acusação para que ele possa exercer o seu direito de defesa. Então, é extremamente importante que nós tenhamos essa visão, da importância do ato citatório, do mandado de citação, porque ele cumpre essa finalidade aí precípua do processo. Uma outra hipótese, uma outra finalidade aqui da citação é que, através dela, como eu já disse, ele recebe ali uma cópia da denúncia ou da queixa, que foi oferecida em seu desfavor, e a própria citação, esse mandado de citação, nesse documento, que é cumprido pelo oficial de justiça perante o réu, ele, na verdade, é um chamamento deste réu ao processo para que ele possa exercer o seu direito constitucional de defesa, assim então, aqui estando à sua disposição o contraditório e a ampla defesa. Então percebam que a citação, além de ser um ato, um meio de comunicação processual, na verdade ela é um chamamento deste réu ao processo para que ele exerça a sua defesa e aí então, logicamente, ele esteja acobertado pelo contraditório e pela ampla defesa. Então ela é um ato de comunicação processual extremamente importante, talvez o mais importante, até porque sem a citação formalmente cumprida, não há como se avançar ali com o processo a fim de uma decisão jurisdicional, e mais que isso, é ela que garante ao réu todo o conhecimento sobre os atos do processo, E aí vocês já viram, quando vocês viram lá o início do processo, vocês viram a denúncia, vocês estudaram o artigo 41 do Código de Processo Penal. E o artigo 41 do Código de Processo Penal fala dos requisitos da petição inicial do processo. Então a citação tem esta finalidade, a citação tem este objetivo, ou seja, de que todos os requisitos da acusação estejam presentes para que o réu tome conhecimento da acusação e possa, logicamente,
ali efetuar a sua defesa. É importante dizer que quando a acusação, seja ela pela denúncia ou pela queixa-crime, não contempla os elementos mínimos da ação penal, logicamente ela também impossibilita que o réu exerça-se ali o contraditório e a ampla defesa. Então é extremamente importante que nós tenhamos aí esta concepção. Para vocês terem uma ideia da importância da citação, nós temos lá a previsão legal na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né? O Pacto de São José da Costa Rica, no seu artigo 8º, número 2, letra B, de que trata das garantias jurídicas ou judiciais, né? Traz a previsão no seguinte sentido: durante o processo, toda pessoa tem direito em plena igualdade às seguintes garantias mínimas. Olha só, a referência à citação: comunicação prévia e pormenorizada ao acusado de acusação formulada. Então, na verdade, o que nós estamos vendo e aquilo que nós estamos estudando tem como finalidade dar ao acusado, né, ideia, informações nos seus mínimos detalhes para que, logicamente, ele possa fazer a sua defesa, né? Seria extremamente difícil que alguém pudesse defender de uma acusação, né, subjetiva, de uma acusação que não contempla ali todos os elementos para que e demonstre que estão presentes ali, como, por exemplo, né, a materialidade e os indícios mínimos de autoria. Então, sem isso, não há como ter uma acusação e, logicamente, dificulta ali o exercício da defesa do indivíduo. Então, esse é aí um aspecto extremamente importante. Além, né, da Convenção Americana de Direitos Humanos, nós temos ainda a previsão do artigo 363 do próprio Código de Processo Penal, que vem falar aqui, né, da formação do processo. E a formação do processo, na verdade, ela se completa com a citação do acusado. Ou seja, diz aí o artigo 363, o processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado. Além disso, o próprio artigo 238, que é o objeto do nosso estudo, vem dizer que, né, olha só, por analogia, vamos deixar bem claro isso, o próprio artigo, né, 238 do Código de Processo Civil, né, o Código de Processo Penal utiliza esse artigo como uma interpretação analógica, vem dizer que citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. É lógico que nós temos que adaptar, nós temos que compreender esta visão aqui do artigo 238 do CPC, já que ele também se aplica aí subsidiariamente ao próprio Código de Processo Penal, né, para a nossa realidade. Então, na verdade, nós temos sim o réu, nós não teremos o executado, né, e nós não teremos aqui também o interessado. Mas sim, ele é convocado, ele é citado e garantido a ele o direito para integrar a relação processual por meio da sua defesa. Então, a sua defesa é que vai determinar a integração deste indivíduo nesta relação processual, né? Aqui, a única ressalva que se deve destacar é que, diferentemente do processo civil, no processo penal, a citação é realizada apenas no início do processo. Como eu disse, uma vez para cada réu. E não há necessidade de nova citação para cumprimento da pena, né? Como ocorre lá no processo civil. Então, esse é um aspecto extremamente importante quando aqui da análise deste estudo. Então, é fundamental que nós tenhamos essa compreensão também. Pessoal, até aqui tudo bem? Estão me ouvindo bem? Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá, doutores, doutoras, estão aí comigo? Eu sei que tem muita gente jantando aqui nessa hora, tem muita gente, né, fazendo outras atividades aí, mas me acompanha aqui comigo. Doutora Mariana, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Maravilha, então. Seguimos com a nossa aula. Bom, deixa eu ver aqui, parece que piscou aqui a luzinha do meu chat, vamos ver o que tem lá. Maravilha, a doutora Tayla aqui falou também. Doutora Brina, muito obrigado pela participação de vocês. É extremamente importante que vocês, né, manifestem aqui comigo.
Olha aí, pessoal, eu trago aqui para vocês também, para que nós possamos compreender como aqui a citação é tratada pela doutrina. O Renato Brasileiro traz aí sobre os efeitos da citação válida. O que ele vem falar para nós? Ele vem trazer para nós essa compreensão analógica entre o processo civil e o processo penal, né? Não vou aqui me abordar ou me acrescentar aqui no processo civil, já que esse é um objeto de estudo de vocês já lá, né, da outra matéria. Mas no processo penal, ele vem dizer o seguinte, olha, no processo penal a situação é distinta, já que o único efeito da citação é estabelecer a angularidade da relação processual. Lembram da angularidade? Ele está falando do triângulo, né? Fazendo surgir então a instância. Forma-se assim a relação angular que instala em um ponto a acusação, no outro juiz, a quem o pedido é endereçado, e por último o acusado, que citado passa a compor essa relação, formando a actium trium personarum, ou seja, né, o trio ali que forma essa relação de personificação da própria ação. Então nós temos essa distinção aqui daquilo que ocorre lá no processo civil, e é importante que nós tenhamos essa distinção. Por quê? Porque às vezes você vai estudar lá a citação no processo civil e vai achar que já sabe tudo sobre ela. E na verdade, no processo penal, ela tem as suas próprias aí particularidades. Então é extremamente importante que nós possamos aí ter essa compreensão de como a citação ela é imprescindível, importante para o processo penal. Nesta sequência de compreensões, nós temos ali o que diz o artigo 564 do Código de Processo Penal, quando ele fala das nulidades do processo. E ele fala da nulidade absoluta, não é qualquer tipo de nulidade. Percebam que quando nós falamos em nulidades, nós temos a nulidade absoluta e nós temos a nulidade relativa, né? A nulidade relativa ela deve aqui ser questionada e deve ser provado nos autos que houve algum prejuízo à parte. Já na nulidade absoluta, o fato sendo constatado, independentemente de prejuízo ou não, ali todos os atos subsequentes ao momento em que a nulidade foi reconhecida são considerados como não produtores ali de efeito jurídico. Então, o artigo 564 do Código de Processo Penal vem dizer que a nulidade ocorrerá nos seguintes casos, inciso 3º, por falta das fórmulas e dos termos seguintes. E aí vem a letra ou a linha E, ou seja, a citação do réu para ver se processar. Ou seja, ele tem que estar presente durante o seu processamento. Ele tem que estar presente durante o processo. E isso significa que a citação, então, não existiu. Se ela não existiu, né, nós temos ali um processo eivado de nulidades. Ou seja, o processo é nulo desde o início, já que a citação é o ato inicial da formação, é o ato complementar, melhor dizendo, né, é o ato complementar da formação da relação processual. Então, se esse ato complementar não existe, logicamente que dali para frente todos os atos estão nulos ou são nulos de pleno direito. Então, esse é um fato da qual nós temos que ficar sempre muito atentos. Ou seja, denomina-se como circundação o ato pelo qual se julga nula ou de nenhuma eficácia a citação. Quando anulada, diz que a citação circunduta. Ou seja, aquela citação que não chegou ali a produzir os seus efeitos jurídicos. Então, essa daí é mais uma das doutrinas que nós trazemos também, é do Lima, lá de 1917. Então, de 2017. Fiquem atentos àquilo que nós estamos falando, para que nós possamos compreender o que é a citação, e aí é fundamental que vocês estejam com o Código de Processo Penal aberto, né? Nós temos esse fluxograma que nós temos aqui que observar, que nós temos aqui que compreender. Então, olha só o que ele vem dizer para nós. A citação no processo penal, ela pode ser pessoal ou pode ser ficta, presumida, ou seja, não diretamente ao indivíduo.
Quando pessoal ou real, nós temos ali os ditames do artigo 351 do Código de Processo Penal. E agora eu vou pedir a participação, então, de algum dos colegas. Alguém poderia ir para mim, por gentileza, ler aquilo que diz o artigo 351 do Código de Processo Penal sobre mandato? Professor, tem bom som? Excelente, doutor. Pode falar. Promover ou facilitar a fuga de pessoas legalmente presas. Só um minutinho aqui. Vamos pegar do começo aqui, doutor. Isso, vamos lá. Promover ou facilitar a fuga de pessoas legalmente presas ou submetidas a medida de segurança definitiva. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Doutor, Oi? mandato, artigo 351 do Código de Processo Penal. Pegar o artigo errado, né, doutor? Aí dá ruim. Vamos. Mas já tá valendo, doutor, não tem problema. Três, cinco, um, doutor? Isso, exatamente. A citação inicial far-se-á por mandato quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que houver ordenado. Vamos lá, doutor. Aproveitando aí na sequência, vou aproveitar a boa vontade do doutor e a participação. Vamos para o 353 agora, falando de carta precatória ou de ordem. O mandato de citação indicará o nome do juiz, o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa, o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos, a residência do réu, se for conhecida, o fim para que feita a citação, o juiz e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer, a subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz. Isso aí, doutor, pode continuar. Pode continuar? Quanto o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Artigo 354, a precatória indicará o juiz deprecado e o juiz deprecante, a sede de jurisdição de um ou de outro, o fim para que feita a citação, como todas as especificações, o juiz do lugar, o dia, a hora em que o réu deverá comparecer. Tá bom? Doutor, vamos lá para agora o artigo 368 e 369. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. 358 ou 368, doutor? 368. Ah, sim, 369. ótimo. 368. Estando acusado no estrangeiro, em lugar subido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. 369. A citação que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. Vamos voltar agora para o 358. 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Errei de novo, né, rapaz? É 368 ou é 358 mesmo? Não, 358, tá certo. Ah, então tá certo. Doutor, muito obrigado, viu? Obrigado pela participação, excelente. Disponha. Vou aproveitar, doutor. Não fica no jeito aí. Então, olha só, pessoal. Vamos fazer aqui algumas considerações sobre o que o colega leu aí gentilmente para nós. Então, a partir do momento em que nós compreendemos o que significa aqui a citação, nós já temos uma compreensão extremamente importante sobre ela, de que é um ato de chamamento ao processo,
de que a citação tem como finalidade, né, trazer o indivíduo para que ele possa exercer a sua defesa. Então nós temos o mandado. O mandado ali nos termos do que diz o artigo 351, ele vem dizer o quê? Que esse documento, esse ato formal que leva o conhecimento, né, ao réu, cumprido pelo oficial de justiça, logicamente ele tem que conter aí algumas informações extremamente importantes, né? Ele tem que ter, por exemplo, ali a sua qualificação. Quem é que está citando? Em que comarca esse processo corre? Em que vara criminal esse processo está ali sendo julgado? Então, sobre todas essas hipóteses, o mandado ele tem a sua própria estrutura. Já quando nós falamos entre carta precatória ou carta de ordem, o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando inicialmente entre a comunicação, né, de dois órgãos do poder judiciário diferentes. Então, por exemplo, o réu mora na cidade aí de Itapajipe. O processo corre pela cidade de Iturama. Então, o que é que o juiz vai fazer? O promotor vai denunciar, o promotor de Iturama, né, vai denunciar para o juiz, vai apresentar a sua denúncia. O juiz, então, irá determinar, recebendo a denúncia, vendo que ela preenche ali todos os requisitos, o juiz, então, recebe, né, e determina a expedição de mandado de citação. O problema é que esse mandado de citação não pode ser cumprido na comarca de Iturama. E o oficial de justiça de Iturama não pode ir lá na comarca de Itapajipe. Então, o que acontece? Nós temos uma carta precatória, né? O juiz de Iturama vai encaminhar essa carta precatória para Itapajipe, para que lá o juiz receba esse pedido, né, que ele é encartado na forma de um processo, e aí determine por meio do seu oficial de justiça a citação do indivíduo. Cumprida a citação, devolve-se a carta precatória cumprida, informando para o juiz de Iturama, dizendo, olha, fulano de tal foi localizado e foi cientificado, foi citado do processo que corre contra ele. Já a carta de ordem, conforme vocês viram aí, ouviram o colega e com certeza acompanharam aí pelos seus próprios códigos, quando nós tratamos da carta de ordem, ela tem uma outra função. Vamos pensar o seguinte, olha só, a carta precatória, ela é horizontal, para vocês não confundirem. Carta precatória é horizontal, comarcas da mesma instância. Vamos pensar assim, as duas estão na mesma instância, primeira instância. Quando nós tratamos da carta de ordem, ela tem uma estrutura vertical. Por quê? Porque, por exemplo, vamos pensar lá o TJMG, um processo de competência originária do Tribunal de Justiça, que tem, por exemplo, que citar o prefeito de uma determinada cidade aí. Então, o que vai acontecer? O Tribunal de Justiça determina, encaminha a carta de ordem ao Tribunal de Justiça, né? Ou seja, a comarca, né, de uma determinada cidade, e aí o juiz dessa comarca, por meio do seu oficial de justiça, vai cumprir a citação. Então, a diferença que existe entre a carta precatória para a carta de ordem é que enquanto a carta precatória ela é horizontal, a carta de ordem ela é vertical. Ou seja, é um órgão do Poder Judiciário Superior determinando o cumprimento de um ato por uma outra instância do Poder Judiciário. E, logicamente, que é sempre uma instância inferior. Então, carta precatória entre órgãos jurisdicionais da mesma instância, enquanto carta de ordem ela vem de uma instância superior para o cumprimento de uma instância inferior. Então, essa é a principal distinção. É o ato de comunicação entre os órgãos do poder aí judiciário. Então, é importante que vocês compreendam isso. Mais uma vez, né? Vamos aqui apagar essa bagunça aqui que nós fazemos. Vamos mudar isso daqui. Só um instante, pessoal. Vamos compartilhar novamente a tela aqui.
Então, olha só, nesse momento, vamos aqui, como eu disse, apagar. Opa. Vamos passar para o próximo. O que nós temos que ver aqui? Vamos pensar da seguinte forma. Como eu disse para vocês, a carta precatória, órgãos da mesma jurisdição, carta de ordem de jurisdição superior, determinando o cumprimento pela jurisdição inferior. Quando nós aqui objetivamos a carta rogatória, prestem atenção no que eu estou dizendo. A carta rogatória, ela tem como finalidade o quê? Essa rogatória é um pedido, né? Quando você roga algo a alguém, é um pedido muito intenso, é um pedido muito sério. Então, na verdade, quando nós tratamos de carta rogatória, é aquela feita entre nações diferentes. Ou seja, é aquela feita, né, na qual o indivíduo ele tem que ser citado num outro país, por exemplo. Então, o órgão do Poder Judiciário Nacional encaminha a carta rogatória para o outro país, para aquele ato de citação seja cumprido em outro país. Então, a carta rogatória, ela extrapola os limites nacionais. Então, vamos lá. Carta precatória entre órgãos jurisdicionais da mesma instância, carta de ordem instância superior determinando o cumprimento do ato pela instância inferior e carta rogatória países diferentes, né? No caso, o ato ele é cumprido aí num país diferente. Então, todos esses aspectos são aí extremamente importantes para que nós possamos compreender o que é que significa, né, a distinção entre carta rogatória, carta precatória e carta de ordem, tá? Carta de ordem, né, é aquela que é cumprida entre estruturas do Poder Judiciário diferentes, seja, né, uma superior determinando o ato de cumprimento a uma inferior. Já a carta rogatória é aquela em que se requer, se roga que o ato seja praticado por um outro país. E aí, então, existe essa comunicação extremamente importante sobre as estruturas jurídicas de países distintos na busca aqui da efetivação da citação. Então, mais uma vez, né, marquem aí essa distinção entre a carta de ordem, precatória e rogatória. Uma outra hipótese que o colega gentilmente leu para nós aí é a questão da requisição. No caso dos militares, o militar ele será citado por requisição ao seu superior hierárquico direto, né? Então, na verdade, a citação do militar não vai para as mãos dele. A citação para o militar vai ao seu superior hierárquico. E a este incumbirá dar a ciência, então, ao militar. E aí nós falamos, então, da citação real ou pessoal. Como eu já disse para vocês, nós temos também a citação presumida ou ficta. Ou seja, a presumida ou ficta é aquela que pode ser realizada por edital ou por hora certa. Qual é a distinção que existe disso? Por edital, na qual o ato de informar o indivíduo, aquele que não foi localizado em hipótese alguma, será feito pela imprensa oficial, né, sobre ainda o aspecto de que presume-se que ele lê edital. Logicamente, nós sabemos que no Brasil não existe aí o hábito da leitura de editais. Então nós temos que também que compreender o que isso significa. Não significa dizer que o indivíduo vai ser efetivamente localizado, mas tornou-se público o ato. Deixa eu responder aqui a pergunta do Dr. Anderson. Um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas pode mandar a carta para um juiz de primeira instância de outro estado? Seria a carta de ordem ou teria que mandar uma precatória primeiro para o Tribunal de Justiça de outro estado? Doutor, aí funciona o seguinte: o Tribunal de Minas manda para o Tribunal de São Paulo, o Tribunal de São Paulo encaminha para o juiz da comarca, tá bom? Então, nós temos que conversar entre instâncias do mesmo estado, tá? Então, tribunal
manda para o tribunal manda o seu juiz da instância superior cumprir. Beleza? Qualquer dúvida é só postar aqui. Doutor Lucas, tem alguma pergunta? Não? Então, Doutor, no caso do 358, que diz do militar, que ele tem que ser citado pelo seu superior hierárquico, é só em crimes militares ou qualquer crime? Ou qualquer processo que seja? qualquer processo, doutor. Qualquer processo. E principalmente nos processos que não são de competência militar, que não estão ali inseridos no Código Penal Militar, de preferência. Porque aí nós teríamos um procedimento do Código de Processo Penal Militar. Então nós não estamos falando desse procedimento. Nós estamos falando do procedimento comum. Então crimes comuns tem essa regra, tá bom? Não vou fugir muito aqui a regra para que a gente não confunda. Então, crimes comuns, a citação se dá pelo superior hierárquico do militar. Como eu estava dizendo aqui sobre a citação ficta ou presumida, quando nós pensamos por edital, ela é o quê? Presumida. Quando nós pensamos no edital, quer dizer que presume-se que ele leia o edital. Presume-se que ele leia o diário oficial do Estado ou da União, dependendo se é um crime estadual ou um crime federal. Então, já surge por aí essa presunção, né? Quando nós pensamos por hora certa, quer dizer o seguinte, a pessoa mora naquele endereço, o oficial de justiça já esteve lá por 3 vezes, não localizou, e aí o oficial de justiça faz o quê? Avisa os vizinhos, olha, avisa fulano que eu vou vir aqui tal dia, a tantas horas, e aí ele tem que me aguardar, ele tem que estar presente para receber a citação. E normalmente é lógico que, usando também do bom senso, o oficial de justiça vai ali num horário que não seja o horário de trabalho do indivíduo. O oficial procura ir ali no final da tarde, começo da noite, para poder cumprir esse mandado de citação, porque se ele não estava presente no horário de trabalho, ele não vai faltar um dia do trabalho para ficar aguardando o oficial de justiça, né? Então, na verdade, o oficial já com bom senso, já escolhe, já determina um horário aí para essa citação por hora certa, que seja compatível com a sua eficiência. Quando nós tratamos aqui, então, da citação real, né, e agora eu vou trazer para vocês aquilo que eu já disse, eu vou explicar nos termos do material preparado aquilo que eu já expliquei, o que nós temos a respeito disso? Nós temos aquilo que, por, mais uma vez, analogia, diz o artigo 242 caput do Código de Processo Civil. Ou seja, no processo civil, como se sabe, admite-se a citação por representante legal ou procurador. No caso do processo penal, não é possível, né? No caso do processo penal, nós temos uma outra regra. Que regra é essa? O único legitimado a receber a citação é o próprio acusado. Não pode, por exemplo, ali, né, no caso de uma empresa, né, do qual um dos sócios esteja sendo acusado, por exemplo, de um crime ambiental, que seja feita por meio do seu representante legal ou procurador. No caso aqui, tem que ser o próprio acusado. Se a empresa for acusada de um crime ambiental, tem que ser aquele que a representa perante a junta comercial. Então são extremamente importantes esses detalhes, porque são esses detalhes que são cobrados aí para vocês dos concursos públicos. Ou seja, nós também podemos ter a hipótese da pessoa ficar sabendo que contra ela tem um processo e comparecer espontaneamente no fórum, ou juntar a procuração no processo. Aí você vai falar, André, então nessa hipótese supre a citação? É claro que sim, porque a citação não é efetivamente para dar conhecimento ao indivíduo de que contra ele existe uma acusação. Se ele já juntou ali a sua procuração nos autos, ele já está mais do que cientificado, ele já está mais do que citado a efetuar a sua defesa. O ato de juntar a procuração no processo já é um ato de demonstração de defesa. Olha, sei o que está acontecendo, né? E já constitui advogado para que ocorra ali a citação, para que ocorra ali o ato de defesa do indivíduo. Então é extremamente importante que nós também possamos compreender que nesta hipótese, né, quando há o caso concreto, não existe a citação, mas existe formalmente ali
a circunstância da juntada aos autos de procuração, o ato de citação já está suprimido, já está superado. Então é nesta hipótese, é nesta circunstância que nós então trabalhamos aqui. A citação é um ato indispensável ao processo, do qual, se não ocorrer, gera nulidade absoluta, mas se o réu demonstra que já tem conhecimento por um ato formal e legal, que é a juntada de procuração nos autos, supre a falta de citação. A outorga de procuração constituinte de advogado já é um ato de defesa, né? Então, assim, quando ele comparece espontaneamente aos autos, ele é considerado ali como citado, ou seja, atingiu a finalidade do ato, mesmo sem que o ato tenha sido efetivamente praticado. Então, deu conhecimento a ele sobre a acusação, por meio do seu advogado, que agora tem amplo acesso ao processo. E aí nós temos um ato bastante interessante, né, que é a implantação dos processos eletrônicos, pela Lei 11.419, lá de 2006, na qual, ainda que o processo seja virtual, seja digital, é proibida, vou até colocar aqui em vermelho, gostei desse negócio de ficar mudando de cor, é vedada a citação eletrônica no processo penal. Tá? Não estou aqui falando de outros processos, pode vir algum professor aí de outra matéria e falar, olha, aqui pode ter citação eletrônica, né? Pelo WhatsApp, pode ter citação por e-mail. No processo penal não pode. No processo penal, aqui não cabe a citação eletrônica, não existe esta possibilidade jurídica, vedada pela lei aqui, né, 11.419 de 2006. Leiam a lei, é importante que vocês conheçam a lei do processo penal ou do processo eletrônico. Olha o que diz então essa lei. Observadas as formas, as cautelas, o artigo 5º desta lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as do processo dos direitos processuais criminais e infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Né? Citando é a pessoa aqui que está sendo citada. Olha aqui mais uma vez, vou até apagar aqui para que a gente possa dar um destaque diferente. Né? O que nós temos que dar como destaque aqui? O fato de que, excetuados os direitos processuais criminais e infracional. Então, nesta hipótese, não cabe citação por meio eletrônico. Nas outras hipóteses, não é vedado, não é impedido de acontecer. Então, pode, por exemplo, ter no processo civil? Pode. Pode ter lá no juizado especial civil? Civil? Pode. Pode ter na vara das execuções públicas? Pode. No processo penal pode ter citação por meio eletrônico? Não, não pode. Tá? E com certeza essa vai ser aí uma questão de prova. Então não pode haver citação no direito processual penal por meio eletrônico. Não pode haver, não é permitido, nos termos do artigo 6º da Lei 11.419 de 2006. Vamos estudar cada uma daquelas hipóteses que gentilmente o nosso colega Lucas leu para nós. Olha só, citação por mandado. Mandado é um mandamento, é uma ordem de cumprimento, tá? Mandato, com T de tatu, é um exercício do sufrágio universal. Né? É um tempo determinado em que o indivíduo representará o povo nas instâncias ali, seja ela legislativa ou executiva. Então, mandado. O meio mais comum de citação pessoal é através do oficial de justiça, munido de mandado de citação. Para nós, estudantes do direito, quando a gente ouve falar mandato de citação, isso dói ali no nosso ouvido. Tá? Não é mandato, é mandado de citação. Então, fiquem atentos, né? Não podemos aí pecar depois que nós aprendemos.
O meio mais comum, então, é através do oficial de justiça. Para quem não conhece, o oficial de justiça também é chamado de senhor Meirinho, né? Antigamente ele era chamado de senhor Meirinho, então é oficial de justiça ou oficiala de justiça, né, para as nossas mulheres. E lá no artigo 351, 351 diz: a citação far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Por quê? Porque se estiver fora do território, carta precatória. Tá? Se tiver uma instância diferente, carta de ordem, de cima para baixo. Você vai perguntar, André, tem carta de ordem de baixo para cima? Não. Só tem carta de ordem de cima para baixo. Só manda quem está numa posição superior, pessoal. Por isso que é ordem. Ordem sempre vem de cima. Ordem nunca vai de baixo para cima. Entendam isso. Ordem vem de cima para baixo. Tá? Então, por isso que é carta de ordem do tribunal para a instância inferior. Professor, Oi. igual você citou o exemplo, nesse caso aí, de ordem de cima para baixo, né? No caso do prefeito. Então, no caso, por exemplo, se for um crime que não envolve, no caso, o mandato dele, sim, aí segue essa mesma regra? Ou qualquer tipo de crime... Certo. Um crime que não foi cometido no exercício do mandato eletivo. Isso. Então, aí nós vamos entrar naquela regra do foro privilegiado. Quem é que tem foro privilegiado e quando tem foro privilegiado, entendeu? Aí nós entramos nessa regra. Ou seja, se ele tiver foro privilegiado, segue essa regra. Se ele não tem foro privilegiado, o processo será julgado na primeira instância e não no tribunal, na segunda instância. Entendeu, doutora? Entendi. Tá? Obrigada. Aí é importante, né? Como vocês já estão aí no nono semestre, é importante que vocês agora, quando surgem essas dúvidas, corre lá e dá uma relembrada na questão, né, do foro privilegiado. Como é que se determina a competência de julgamento dos processos. Então, tudo aquilo que vocês aprenderam, agora vocês vão vendo que vocês vão tendo que relembrar e vocês vão tendo que estudar novamente. Tá bom? Então agora é importante relembrar a questão da competência de foro para julgamento aí dos processos. Bom, um outro detalhe importante aqui que o artigo 351 traz para nós é que, olha só como é interessante, se tiver no território do juiz, de jurisdição do juiz, ele vai fazer o quê? Requerer a expedição do mandado, o mandado vai para o oficial de justiça que vai lá levar ele para o réu. Pode ser de que forma o cumprimento desse mandado? Pode ser de forma pessoal ou ficta. Então lembrem-se disso também. Né? Qual a exceção da presença do oficial de justiça no cumprimento do mandado? Só tem uma exceção. Edital. Logicamente que para a publicação do edital não precisa do oficial de justiça. Nas outras hipóteses, é imprescindível que o oficial de justiça esteja presente ali para o cumprimento desse mandado. E aí vem um outro detalhe, olha só. Encontrando-se o réu no território do juiz que preside o processo criminal e nesta condição ordenada a citação, deve o réu ser citado por mandado, cumprido por oficial de justiça. Não tem outra hipótese. Estando no território de jurisdição do juiz. Né? Quais são os requisitos do mandado? Conforme o colega já disse para nós. É importante, é imprescindível que o mandado indique o nome do juiz, o nome do querelante nas ações que tem aí por iniciativa a queixa-crime, o nome do réu, se for conhecido, ou seus sinais característicos. Né? Às vezes não sei o nome exatamente, mas eu sei que é o fulano, né? Uma pessoa com tais características ou com determinado apelido que mora em determinado lugar. O endereço ali da residência do réu, se for conhecida, o fim a que é feita a citação, ou seja, para que ele responda ao processo número tal, em razão do crime praticado, ou ali acusado, o juízo e o lugar e o dia, a hora em que ele deva comparecer, caso já esteja designado algum tipo de audiência, e aí também, né, a subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz. Então, esse é um ato extremamente importante. Lembrando que
Quando nós estamos falando de processo digital, o juiz não precisa assinar, ele vai, assinatura física, ele vai ali assinar digitalmente. Então percebam, o processo é digital, mas o mandado será físico. Por quê? Porque ele vai ser emitido no processo digital e depois impresso e encaminhado lá ao oficial de justiça. Então, ou seja, a assinatura, a rúbrica ali do escrivão, do escrevente e a assinatura do juiz são digitais, por meio da assinatura digital. Então, esse é um fato extremamente importante também que vocês devem aí observar. Dentre todas essas peculiaridades que nós temos ali do que diz o nosso código sobre o mandado de citação, é importante dizer o seguinte, que existem ali os requisitos de validade, conforme nós já aí observamos. São requisitos que, se não estiverem presentes, né, nesta apresentação do ato de citação, logicamente que poderá gerar ali algum tipo de nulidade. Uma outra questão importante é o único inciso deslocado após a modificação de 2008, que é o inciso 6º. Por quê? Porque antes da alteração de 2008, então nunca estudem por código antigo. Sempre procurem as últimas edições ou estuda pelo site lá do Planalto. Porque antes da alteração legislativa, a citação servia para, além de dar conhecimento, convocar o réu a comparecer para ser interrogado. Atualmente, sendo o interrogatório o último ato da instrução. Tal previsão perdeu razão. É evidente que o mandado deve conter informação do juízo local onde tramita o feito, mas não mais o lugar, dia e hora para comparecimento. Por quê? Porque nós também podemos ter ali uma audiência virtual. Então, o que o réu vai ter que indicar, né, ali na sua defesa? O seu número de celular, porque ele pode acompanhar essa audiência pelo próprio smartphone, o seu e-mail para que ele receba o link para que ele possa acessar e participar da audiência. Então, na verdade, não há mais essa necessidade das audiências presenciais, nem mesmo no processo penal, né? Hoje nós já estamos aí, né, realizando audiências em todas as hipóteses de forma virtual, inclusive até o Tribunal do Júri, que eu sou terminantemente contra que o Tribunal do Júri seja feito virtualmente. Eu não concordo e eu não participo de Tribunal do Júri virtual. Mas, pensando na regra geral, não num procedimento especial, né, nós não temos mais essa necessidade imprescindível da indicação do lugar, do dia e da hora para o comparecimento. O juízo é importante, mas não mais sobre essa necessidade do comparecimento físico, né? Tem algum estagiário do fórum aí de Iturama na sala de aula? Doutor, tem a Ana. Eu era o anterior, hoje é a Ana que está lá. Exatamente nesse local em que esperem os mandados. Vamos aproveitar aí que você já se manifestou. Como é que está? Você sabe me dizer como é que está a atuação hoje do fórum em Iturama? O regime de trabalho, né? Se ele está aberto, se ele tem acesso ao público. Como é que está? Você sabe me dizer como é que está o serviço hoje do fórum? Doutor, na realidade eu não estou mais lá, mas pelo que as meninas me disseram, por último, estava funcionando só o trabalho interno, sem atendimento ao público. Exatamente. Tanto é, por exemplo, que eu tinha uma audiência aí em Iturama amanhã e verificando o processo hoje eu vejo que ela foi cancelada. Imagino que para que não hajam esses atos físicos aí dentro do fórum de Iturama. Imagino que seja em razão disso, conforme aí, né, o doutor também já explanou. Imagino que seja em razão dessa situação. Sobre ainda essa questão dos requisitos extrínsecos, nós temos os requisitos intrínsecos e os requisitos extrínsecos. Requisito intrínseco é aqueles que nós já falamos aqui do artigo 352. São requisitos intrínsecos. Já os requisitos extrínsecos são aqueles presentes ali no artigo 357. Então, quando nós tratamos desses requisitos, vem dizer o seguinte, que são requisitos da citação por mandado, a leitura do mandado de citação pelo oficial de justiça, a entrega da contrafé, que é uma cópia da acusação, na qual mencionarão o dia e hora da citação. Ou seja, ele tem que saber que ele foi citado naquele dia,
Por quê? Porque começa a correr o prazo dele. Declaração do oficial de justiça na certidão, de entrega da contrafé e sua aceitação, até mesmo a sua recusa. Então, sobre esse aspecto, é aquilo que acontece no cumprimento, em razão do cumprimento do mandado, e não em razão da expedição do mandado. Requisitos intrínsecos estão relacionados à estrutura do mandado, em relação à sua expedição. Requisitos extrínsecos são requisitos necessários ao cumprimento do mandado pelo oficial de justiça. Compreenderam isso, a diferença? Requisitos intrínsecos, requisitos extrínsecos. Intrínseco, expedição. Extrínseco, cumprimento. Tá? Então aí não há como nós observarmos ou confundirmos esses dois requisitos. E aí, logicamente, que surge mais uma vez aí por analogia o estudo do CPC. O que é que o CPC vem dizer para nós? Quando o mandado não pode ser cumprido. Ou seja, algumas hipóteses em que se deve aguardar para que a citação seja realizada. Exemplo, não se fará a citação salvo para evitar o perecimento do direito. Tá? No caso aqui do direito processual penal, né, o perecimento do direito poderia estar ligado, por exemplo, com a fuga do réu. E se estiver ligado com a fuga do réu, vai mandar prender. Aí é caso de expedição de mandado de prisão preventiva. Tá? Então, prende e cita. Pode? Pode. Tá? Então, nós não devemos levar ao pé da letra aquilo que diz o CPC, conforme eu já havia dito. Tá? Então, olha só. Não se deverá fazer a citação, salvo as hipóteses necessárias. De quem estiver participando de ato ou culto religioso, de cônjuge, companheiro de qualquer parente do morto consanguíneo, afim em linha reta ou em linha colateral, em segundo grau, no dia do falecimento ou nos próximos 7 dias. Dos noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Olha aí que beleza, dá para curtir a lua de mel por pelo menos 3 dias. Né? No caso aqui é em estado de doença grave. Então, nós temos algumas compreensões importantes, nós temos que lembrar, nós temos que conhecer aquilo que diz o CPC, porque, como eu já disse, analogicamente, subsidiariamente, ele também se aplica aqui ao processo penal. Então, são hipóteses de vedação do cumprimento do mandado de citação. E aí, nós entramos agora naquilo que diz sobre a hipótese, né? Ao contrário daquilo que diz a lei processual civil, o que é que nós temos com relação ao processo penal? Vem dizer o seguinte: no âmbito do processo penal, a citação pode ser realizada em qualquer dia, horário, em qualquer local, dia e horário da semana. Observada, evidentemente, a inviolabilidade de domicílio do artigo 5º. Então, percebam que o mandado de citação no processo civil ele tem restrições ao seu cumprimento, enquanto no processo penal ele tem apenas a restrição relativa àquilo que diz o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, ou seja, inviolabilidade de domicílio. Tá? Então, processo civil muito mais restritivo em relação ao processo penal quanto ao cumprimento do mandado de citação. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos lá. Citação por carta precatória. Artigo 353. Quando o réu estiver fora do território de jurisdição do juiz processante, lembrem-se que o juiz ele tem um território de jurisdição, ele tem um perímetro do qual ele pode atuar como magistrado. E ele não pode atuar fora deste perímetro, chamado de jurisdição. E é uma jurisdição territorial e é uma jurisdição em razão também da matéria, né, em comarcas que existem varas especializadas. Então, jurisdição em razão deste perímetro territorial ou simplesmente em razão aí da matéria. O que o juiz faz, então? Determina a citação por carta precatória. Carta precatória, como nós já vimos, ela existe e ela ocorre na linha horizontal.
Tá? Precatória, juízes da mesma jurisdição. Primeira instância, primeira instância. Cidades diferentes, comarcas diferentes. A citação por precatória se dá nos casos em que o acusado esteja em local certo e sabido, mas fora da competência do juiz processante. Por quê? Porque o indivíduo pode estar em Lins. Vocês já ouviram falar isso? Ele pode estar em Lins. E aí a pessoa inadvertida pode achar que Lins é a cidade de Lins aqui no estado de São Paulo. Não é. Quando nós falamos que o indivíduo está em Lins, ele está em local incerto e não sabido. E aí não tem como mandar uma citação para lá, se eu não tenho o endereço dele. Se eu não sei pelo menos onde ele pode ser localizado. Aí o que nós teríamos seria a hipótese do edital. Tá? Então só expede mandado de citação ou por carta precatória quando você tem o endereço do indivíduo, ou pelo menos ele pode ser localizado em algum lugar específico. Eu não tenho o endereço da casa, mas eu sei que ele trabalha na empresa tal, por exemplo. Fica lá na entrada da empresa esperando, já que não pode estar no local de trabalho. Ah, mas pode, André? Pode, olha aqui, ó. No processo penal não há este impedimento. Qualquer local, igreja, trabalho, não importa, qualquer lugar pode citar o indivíduo no processo penal. Mas vamos lá. O que é que a precatória tem que indicar, então? Quais são os requisitos intrínsecos da carta precatória? Primeiro deles, juízo deprecado e juízo deprecante. Quem é juiz deprecante? Deprecante é quem emite a carta precatória. Deprecado é quem recebe e cumpre a carta precatória. Então, deprecante e deprecado, né? Deprecante e deprecado. Deprecante quem emite, deprecado quem recebe e cumpre a carta precatória. Sede da jurisdição de um e de outro, do deprecante e do deprecado. O fim a que é feita a citação com todas as especificações, ou seja, a correta e imediata informação ao indivíduo sobre os fatos que constam contra ele. O juízo do lugar, e aí aqui nós sabemos que isso aqui já foi tirado, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Então aqui isso já não é necessário constar mais. Um outro detalhe importante, olha o que diz o artigo 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante. Quem é o juiz deprecante? Aquele que emitiu, aquele que encaminhou a carta precatória, independentemente de traslado, depois de lançado, cumpra-se. E de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Quem é que cumpre a citação lá no juízo deprecado, no juízo deprecado? O oficial de justiça. Tá? Somente o oficial de justiça é que pode cumprir essa citação. Então, se o oficial vai lá, consegue cumprir o mandado, ele tem lá a sua certidão de que cumpriu, a carta precatória será devolvida ao juízo deprecante. Se ele não cumprir, restar como negativa, chegou lá no endereço, olha, a pessoa mudou, não sei mais onde ele mora. Aí o juízo deprecado faz o quê? Intima a parte a indicar o endereço, o novo endereço do indivíduo para que o mandado seja cumprido. Se isso não foi feito ou não tiver um novo endereço, devolve-se a carta precatória ao juízo deprecante, né, negativa, ou seja, sem efetivo cumprimento. Já no parágrafo 1º aí do artigo 355 vem dizer: verificando-se que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá ao juízo deprecado os autos para a efetivação da diligência, desde que haja tempo de fazer ali a citação. O que acontece? Olha como isso é interessante. Né? Deixa eu até aqui apagar para a gente poder fazer o desenho. O que nós temos? Juízo deprecante, vou colocar o E aqui. Nós temos juízo deprecado, que vai cumprir a mandado de citação. O juiz deprecado descobre que o vizinho falou, olha, não, ele mudou para a comarca tal e ele deixou o endereço aqui. O que o juiz deprecado faz? Ele devolve
a carta precatória para o deprecante mandar para outra comarca? É claro que não. O que ele faz? Ele pega a carta precatória, manda direto para o próximo juiz que deveria, que tem, logicamente, ali a localização do indivíduo, para que este cumpra a carta precatória de citação do indivíduo. Ou seja, nós estamos aqui, na verdade, otimizando o tempo. Né? Ao invés de devolver para que esse manda, já manda direto para que ele cumpra a citação no menor tempo possível. Tá? Então é fundamental que nós possamos compreender esse procedimento aí de agilidade do ato de citação também. Então é imprescindível que nós tenhamos essa compreensão também. Olha só, o que diz o parágrafo 2º do 355. Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto no artigo 362. Olha lá o que diz o artigo 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação por hora certa, na forma estabelecida lá no Código de Processo Civil. Ou seja, vai marcar uma hora com o vizinho, com alguém que está ali próximo. Olha, avisa ele que tal dia e tal hora eu volto. E aí o que vai acontecer? Se naquele dia, naquela hora, a pessoa se ocultar novamente, aí devolve para o juiz deprecante para que haja citação por edital. Citação por carta rogatória. Pessoal, rogar, né? Para quem tem aí algum princípio religioso, rogar é pedir pelo amor de Deus. Né? Encontre esse sujeito aí no seu país e cumpra esta citação. Então, estando acusado no estrangeiro, ou em lugar sabido, lembrem-se que quando é lugar incerto, não tem como expedir mandado de citação. Será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Eu vou ser bem sincero, no processo penal e nos processos em que eu atuei, eu nunca vi uma carta rogatória. Tá? No processo civil, né, meu pai também é advogado, uma vez numa execução de alimentos, nós requeremos a citação por carta rogatória para o Japão. E aí ele foi citado lá no Japão para que pagasse ali os alimentos. Eu tenho também um livro lá no escritório sobre o procedimento de divórcio específico entre pessoas que estão no Japão e os consortes, né? Um cônjuge está no Brasil e o outro cônjuge está no Japão. Então, ou seja, essa é uma outra hipótese também, uma outra forma que nós temos, que na prática eu vi acontecer a carta rogatória. No processo penal, nos processos em que eu atuei, nós nunca tivemos ali carta rogatória. Tá? Mas rogatória, então, é entre países. Olha só o que diz ali a doutrina do Dr. Guilherme Nutti. Vocês têm aí o Código de Processo Penal do Dr. Guilherme Nutti comentado. Encaminhei lá no link. Está lá no primeiro dia de aula, tem um link para vocês acessarem o material. Então ele vem dizer, para que seja procedida a citação no estrangeiro, o juiz deve encaminhar ao ministro da Justiça a rogatória, buscando a sua remessa pelo ministro das Relações Exteriores, à sede diplomática ou ao Estado estrangeiro. A remessa da precatória, carta de ordem ou carta rogatória pode ser feita por meio eletrônico. Então, olha como é interessante isso. Qual é o trâmite? O juiz manda para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça manda para o Ministério das Relações Exteriores. O Ministério ou a sede diplomática já lá no país estrangeiro. E aí este entra em contato com o órgão do país estrangeiro, né? E aí rogando para que a citação seja feita. Cartas rogatórias para intimação. Não falamos de intimação ainda hoje, mas é importante dizer, intimação é um ato para que a pessoa cumpra alguma coisa. Está intimado a fazer alguma coisa, está intimado a não fazer alguma coisa. A pessoa é intimada, por exemplo, a não sair da comarca. A pessoa é intimada para comparecer à audiência. Então, é para que faça ou se abstenha de fazer ali alguma coisa. Isso é a intimação, né? Então, na hipótese de uma rogatória de intimação,
de testemunhas só serão expedidas com a demonstração de imprescindibilidade. Por quê? Porque vocês viram que é um procedimento muito complexo. E ainda com pagamento dos custos de envio pela parte requerente. Inclusive, aqui nós temos que pensar também, né, na tradução dessa carta rogatória. Ela tem que ser traduzida para o idioma do país em que ela será encaminhada. Então, nós temos muitos procedimentos aqui relativos a isso. Olha só o que diz aí o artigo 222A. As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos deste envio. Então, o artigo 222A ele é o artigo do Código de Processo Penal, que fala especificadamente aí da carta rogatória, tá? Então, é extremamente importante que isso seja observado. Olha lá o que diz o artigo 369. As citações que houverem de ser feitas em ligações estrangeiras serão feitas aí também mediante carta rogatória. Citação por carta de ordem. Vamos entender o que significa. Lembrem, carta de ordem, né, de cima para baixo. O que nós temos aqui? Deve-se entender a determinação por parte de tribunal superior ou não de cumprimento de ato de diligência processual serem realizados por órgão de jurisdição inferior, no curso de procedimento da competência originária daqueles. É o que ocorre, por exemplo, com a citação e também com as intimações, quando quem houver de ser citado não reside no local ou na sede de jurisdição do tribunal. Então, é extremamente importante que nós tenhamos essa concepção aí. O Renato Marcão também trata do assunto na sua doutrina. Ele diz o quê? Supondo que, em razão de foro privilegiado por prerrogativa de função, alguém tenha contra si ajuizado uma ação penal junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, originariamente competente, sendo domiciliado em uma comarca no interior do mesmo estado. A citação far-se-á mediante expedição de carta de ordem, endereçada pelo egrégio tribunal ao juiz da localidade onde residir o acusado. Então, nós temos termos aí que a doutrina vem explicar para nós. Por isso que o estudo do direito não é um estudo isolado, né? Obrigatoriamente, vocês têm que iniciar os seus estudos pela legislação seca e estender o seu estudo para a doutrina que explica a legislação seca. Depois vocês vão passar para análise de jurisprudência e de súmulas. Então, se vocês não fizerem um estudo nessa ordem, logicamente vocês não conseguirão compreender aquilo que de fato se trata o assunto, tanto pela sua aplicação legal, né, prática e doutrinária. Então é fundamental que nós tenhamos essa compreensão também. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a citação militar rapidamente, porque nós já falamos que ela se trata aí de um procedimento específico, mas lá no artigo 358 diz que ela faz por intermédio do chefe nos respectivos serviços. Já o artigo 359 fala sobre a citação do funcionário público, né? E nessa situação também será feita por meio do seu chefe de repartição. No caso da citação do preso, ele será citado pessoalmente. O oficial de justiça vai lá, vai dizer que tem que citar determinados presos. Esses presos serão levados ao parlatório, né? Ou seja, o local de atendimento seguro desses presos, e lá o oficial de justiça vai realizar o procedimento, vai fazer a leitura do mandado, depois entrega para um agente carcerário da penitenciária, ele colhe a assinatura nesse mandado, comprovando que a pessoa foi efetivamente citada. Então, algumas características próprias: citação do militar, do funcionário público e do indivíduo que já está preso. Então, ele já está preso por um crime e ele vai ser citado para responder o processo por outro crime, né? É bom explicar também. Por que ele está sendo citado se ele já está preso? Logicamente que ele está preso por um outro crime, né? E agora vai responder um outro crime que ele tenha praticado posteriormente. Aí fica alguns esclarecimentos para vocês lerem posteriormente, conforme a doutrina do Pacelli. Citação ficta ou presumida, conforme ali traz para nós os artigos 361 e 363, parágrafo 1º.
Se o réu não for encontrado, será citado por edital no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital. E olha o que diz a súmula 351 e 366 do STF. É nula a citação por edital do réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerça a sua jurisdição, porque ele tem a obrigação de saber onde o indivíduo está preso. É como se o juiz tivesse a obrigação de saber de todo mundo que está preso na sua unidade da federação, no seu estado. Tá? Súmula 366. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo de lei penal, embora não transcreva a denúncia ou a queixa, ou não resuma os fatos a que se baseia. Isso é discutível, mas é até aceitável. Então, primeiro, se a pessoa está presa no mesmo estado, não cabe citação por edital. Agora, no edital, logicamente que não tem como você colocar ali a petição inicial do Ministério Público ou a queixa-crime do querelante inteira. Então, citando-se o dispositivo legal, é a pessoa que corra atrás para saber quais são as provas, os indícios de autoria e materialidade que constam ali da denúncia, né, como seus termos, datas, horários, locais. Então, garante aqui essa súmula 366 do STF, que na citação por edital não é necessário transcrever a denúncia ou a queixa, tá? Apenas a indicação do dispositivo da lei penal. O artigo 365 também traz aqui para nós os requisitos intrínsecos ao edital. Ele tem que conter o quê? Ele tem que conter o nome do juiz a que determinar, ele tem que conter também o nome do réu, se não for conhecido, seus sinais característicos, bem como a residência, a profissão, que constarem do processo, a fim de que seja feita a citação, né, o fim para que seja feita a citação, no caso, para a apresentação de defesa, o juízo, mas não mais o dia em que ele deverá comparecer, o prazo que será contado a partir da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua fixação, né, no pátio ou no átrio ali do fórum, e o parágrafo único diz para nós que o edital será fixado na porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a fixação ser certificada por oficial, a que tiver feita a publicação provocada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, que conste ali a página do jornal com a data da sua publicação. Então tem que ser comprovado, de fato, que aquela citação por edital se efetivou, tornou-se pública ao conhecimento de qualquer pessoa. Citação por edital 366 ainda traz algo importante para nós, que é a supressão aqui, né, da citação. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas que considere urgente e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. Então, no caso de citação por edital, a pessoa não leu, não ficou sabendo do edital, mas como nós já vimos é uma presunção ficta, pode até mesmo ser aí decretada a prisão preventiva do indivíduo, né? Pensando que ele ficou sabendo e agora vai fugir, conforme diz ali os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O objetivo da norma foi de evitar o processo tivesse andamento, no caso do réu não fosse encontrado. Então, se o réu não for encontrado, não terá andamento. Como nós já sabemos também, caso ele seja citado e depois ele suma, nessa hipótese o processo segue normalmente a sua revelia, tá? Mas se ele não for citado, produz o que tiver que produzir de prova antecipada e o processo para, interrompe-se o prazo prescricional. Não tem como aqui nomear, por exemplo, um advogado curador para que apresente a defesa sem que a pessoa tenha o mínimo de conhecimento de que contra ela é movido um processo. O artigo 367 exprime bastante bem isso. O processo seguirá sem a presença do acusado que, aí é onde eu disse, foi citado pessoalmente para que qualquer ato e deixe de comparecer sem motivo justificado, caso de mudança ou residência de novo endereço ou juízo, né? Tanto é que o ano passado eu fiz um júri aí em Campina Verde,
em que um dos réus não compareceu no julgamento do tribunal do júri. Né? E há algum problema nisso? Nenhum problema. Ele tinha sido citado, foi preso, foi solto por um habeas corpus, sumiu depois que ele foi solto, e aí, logicamente, que ele não compareceu em mais nenhum ato do processo, foi considerado foragido e revel, e o processo foi julgado à sua revelia. Lógico que ele já tinha constituído advogado, já tinha sido apresentada a sua defesa, né? O advogado dele compareceu no dia do julgamento do tribunal do júri, mas ele não compareceu e nem por isso ele deixou de ser condenado pelo tribunal do júri. Tá? Então, sendo citado, o processo segue normalmente aí. Não sendo citado, produz-se provas e para o processo, porque não tem como continuar ali com o julgamento. Citação por hora certa, né? É aquela hipótese que nós já vimos em que o oficial de justiça procura a pessoa, não acha, então ele avisa alguém que possa ter contato com essa pessoa, dizendo, olha, volto tal dia e tal horário para citar o indivíduo. Se ele, logicamente, também novamente não comparecer, devolve-se o mandado não cumprido e promove-se ali a citação por edital. Né? Então, esta é uma hipótese extremamente importante também sobre esse assunto. Oi, Pedro, diz aí para mim, o que sumiu? Alô, pessoal, vocês estão me ouvindo? O réu. Ah, sim, o Correio sumiu, exatamente. Está em Lins, local incerto e não sabido. Né? Então aqui ele vem explicar o procedimento, né, o Código de Processo Civil, da citação por hora certa, pessoal. Como eu disse, como ele se aplica subsidiariamente, não há necessidade de nós lermos aqui, até porque o material está aí completo para vocês. Olha só o que diz aqui o enunciado 110 dos Juizados Especiais Criminais. Ele admite a citação por hora certa no GCRIM. Tá? Então, é possível a citação por hora certa nos termos lá da Lei 9.099/95, né? Conforme aí esse enunciado 110 do FONAGE, né? do Fórum do Tribunal de Justiça. Então, cabe no processo penal como um todo, né? Quem pode o menos, pode o mais. Ou quem pode o mais, pode o menos também. Só que o Avena tem uma interpretação diferente, né? Pela incompatibilidade desse procedimento. Então ainda é algo bastante controvertido. O Capês diz também que também deverá ser considerado incompatível no rito da Lei 9.099. Então, por mais que o enunciado diga que sim, alguns autores entendem que não seria possível. Próxima aula, pessoal, intimação e notificação. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Se não, nos vemos aí na nossa próxima aula. Lembrando que a nossa aula foi gravada, assim como da primeira aula, o link já foi postado para vocês lá no Moodle. O link dessa aula também será postado no Moodle. E lembrando que as aulas estão disponíveis lá no canal do YouTube, né? Acessem o nosso canal, sigam o nosso canal para que vocês possam receber as notificações também da postagem das nossas aulas lá. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não havendo dúvidas e perguntas, agradeço imensamente a presença de vocês. Leilane, como eu sempre digo, essa aula, Leidiane, essa aula é nossa, tá? Quanto mais tiver a participação de vocês, melhor ela fica. Mais motivado vocês me deixam, né? Para que nós possamos aqui cumprir com a nossa obrigação. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa aula, tá? Um forte abraço e até a semana que vem. Fiquem com Deus, muita saúde e muita paz a vocês.